Abertura. Imagens em sequência das sedes dos superiores tribunais e do Supremo. À esquerda, com letras em caixa alta, grandes julgamentos. Olá, seja muito bem-vindo a mais Apresentador Alexandre Grandes Matula. Julgamentos. E hoje você vai acompanhar aqui um julgamento conjunto que discutiu sobre a incidência de 2 impostos sobre suportes e programas de computadores, os softwares. Na ação direta de inconstitucionalidade 5659, se discutiu a incidência do imposto relativo à circulação de mercadorias sobre suportes e programas de computadores. A ação proposta pela Confederação Nacional de Serviços teve por objeto o Decreto Estadual 46.877 de 2015 de Minas Gerais. A Confederação alega que essas operações não poderiam ser tributadas pelo ICMS, pois sobre elas já incide o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, o ISS. Na ação direta de inconstitucionalidade 1945, o Partido do Movimento Democrático Brasileiro, PMDB, argumenta inconstitucionalidades em dispositivos da Lei Estadual 7.098, de 1998, do Mato Grosso, por bitributação e invasão da competência municipal. Na alegação do PMDB, o Estado fez, abre aspas, incidir o ICMS sobre operações com programa de computador, ainda que realizadas por transferência eletrônica de dados, fecha aspas, e que, abre aspas, exatamente essas operações são tributadas pelo Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, o ISSQN. Acompanhe a leitura do relatório da ADI 5659 pelo relator, ministro Dias Toffoli. Portanto, digo que trata-se Dias Toffoli, ministro do STF. Constitucionalidade com pedido de medida cautelar ajuizada pela 29 de outubro de 2020. Serviços, com o objetivo de que seja declarada a inconstitucionalidade do artigo 2º da Lei Complementar Federal 87 de 96 e do Decreto 46.877 de 2015 do Estado de Minas Gerais, bem como a inconstitucionalidade parcial sem redução de texto do artigo 5º da Lei 6763/75 e do artigo 1º, incisos 1 e 2 do Decreto 43.080/2002, ambos daquela unidade federada, a fim de se excluir das hipóteses de incidência do ICMS as operações com programas de computador software. Em seguida, começaram as sustentações orais do requerente e dos amigos da Corte. O primeiro a falar foi o advogado da Confederação Nacional de Serviços, Ricardo Oliveira Godoy, advogado. 96, que regulamenta a incidência do ICMS, em momento algum dispõe sobre o licenciamento 29 de outubro de 2020. cálculo do ICMS. Ora, excelência, assim, para que fosse possível a incidência do ICMS nas operações em questão, haveria necessidade de se alterar tanto a Lei Complementar número 116 de 2003, que trata do ISS, como a Lei Complementar número 87 de 96, que trata do ICMS. Pelo interessado, o governo de Minas Gerais, falou Fabiola Pinheiro Ludwig Pérez, advogada do Estado, que defendeu que é inconcebível que os softwares, que são produzidos em larga escala, não sejam considerados como mercadoria. Disse que devem ser incluídos neste conceito todos os bens móveis destinados ao comércio, caso dos softwares. Não há razão nenhuma. Fabiola Pinheiro Ludwig Pérez, advogada. Produzidos em série e comercializados em larga escala no varejo, 29 de outubro de 2020. Não sejam considerados como mercadorias somente porque são bens incorpóreos. Uma interpretação sistemática da Constituição induz a conclusão de que devem se incluir no conceito de mercadorias todos os bens móveis destinados ao comércio, sejam eles corpóreos ou incorpóreos, como é o caso dos softwares. Em seguida foi a vez do Amicus Curiae, Associação Brasileira das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação, a Brascom. O advogado da associação lembrou que o assunto já percorre a justiça brasileira há 20 anos. A maioria da Enzo Alfredo Pellegrino Megosi, advogado. Se forma a partir de um precedente julgado pelo órgão 29 de outubro de 2020. no ano de 1998, e aqui me refiro ao recurso extraordinário 176626, relatado na primeira turma, à época pelo ministro Sepúlveda Pertence. Pelo Amicus Curiae, Associação Brasileira de Empresas de Software, a ABS, falou o advogado Saul Torinho Leal, que lembrou assim, como já falado na sessão,
que este é um precedente de 2 décadas e que o Supremo nunca falou que os softwares são mercadorias. Saul Tourinho Leal, advogado. Física que não existe mais. O CD-ROM disquete serviria de base de cálculo. 29 de outubro de 2020. Escala, como chamado software de prateleira, para a incidência do ICMS. Isso não é dizer que software é mercadoria. Em seguida foi a sustentação do Amicus Curiae, Associação Brasileira das Secretarias de Finanças das Capitais Brasileiras, a Abrasf. Vejam que os únicos bens Ricardo Almeida Ribeiro da Silva, advogado. Que não são originados de uma atividade propriamente industrial são apenas 4. 29 de outubro de 2020. Por força da Constituição ou da lei complementar, agindo por delegação expressa. Quais são eles? Serviços de energia elétrica, serviços de transporte intermunicipal ou interestadual, estão na Constituição de 88, e os serviços de fornecimento e alimentação e bebidas, além do frete que é incluído na base de cálculo do ICMS por força da Lei Complementar 87 de 96, que disciplina o ICMS. Nós vamos agora fazer uma pausa para um rápido intervalo, mas na volta você confere o desenrolar desse julgamento. Não saia daí, a gente volta já. Vinheta de intervalo. À esquerda com letras em caixa alta. Grandes julgamentos. Vinheta. Imagens em sequência das sedes dos superiores tribunais e do Supremo. À esquerda com letras em caixa alta. Grandes julgamentos. Estamos de volta com o programa Grande Julgamento. Apresentadora Flávia Você Metzger. acompanha aqui as sessões plenárias do Supremo Tribunal Federal que discutiram sobre a incidência de 2 impostos, o ISS e o ICMS, sobre suportes e programas de computadores, os softwares. Continue acompanhando. Após as sustentações da parte interessada e dos amigos da Corte, quem se manifestou foi a Procuradoria-Geral da República, na pessoa do Vice-Procurador-Geral da República, Humberto Jacques de Medeiros. Ele ressaltou que o que importa para a Federação é a estabilidade e que o STF já deu um parâmetro sobre o assunto que iluminou o futuro regulatório do tema. A aquisição de Humberto Jacques de Medeiros, Vice-Procurador-Geral da República. Receber algo que 29 de outubro de 2020. Em meu computador. Pouco importando se chega-me com uma mídia tangível ou se chega por mídia intangível. Continua sendo, a meu sentir, mercadoria e continua sendo absolutamente atual o julgamento do Supremo no RE 1700-626. O julgamento teve continuidade na semana seguinte com o voto do relator, ministro Dias Toffoli. Ele proferiu um voto resumido que tratou das 2 ações diretas. Toffoli acompanhou a ministra Carmen Lúcia na ADI 1645 e divergiu somente quanto a alguns artigos. Já na 5656, concluiu pela incidência exclusiva do imposto municipal. Ante o exposto, Dias Toffoli, ministro do STF. a ação direta de inconstitucionalidade 5659, essa de minha relatoria, 4 de novembro de 2020. parcialmente prejudicada nos termos da fundamentação acima e na parte subsistente, procedente para se dar ao artigo 5º da Lei número 6.763/75 e ao artigo 1º, incisos 1 e 2 do Decreto 43.080 de 2002, ambos dispositivos do Estado de Minas Gerais, bem como ao artigo 2º da Lei Complementar Federal número 87 de 1996, interpretação conforme a Constituição Federal, excluindo-se das hipóteses de incidência do ICMS o licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computador. Quanto à ação direta de relatoria da eminente ministra Carmen Lúcia, ação direta 1945, acompanho a eminente relatora quanto à prejudicialidade da ação direta em relação ao artigo 3º, parágrafo 3º da Lei 7.098 de 98 do Estado de Mato Grosso, e também acompanho quanto ao não conhecimento da ação no tocante aos artigos 2º, parágrafo 3º, 16, parágrafo 2º e 22, parágrafo único da referida lei. No mérito, peço vênia à Sua Excelência para divergir em parte, a fim de julgar parcialmente procedente a ação direta
declarando a inconstitucionalidade, 1. Das expressões, abro aspas, adesão, acesso, disponibilização, ativação, habilitação, assinatura, fecho aspas, e também da expressão, abro aspas, ainda que preparatórios, fecho aspas, constantes do artigo 2º, parágrafo 2º, inciso 1 da Lei número 7.098, de 1998, na redação dada pela Lei 9.226, de 2009. E segundo, também peço ver, Sua Excelência, para julgar parcialmente, declarando a inconstitucionalidade da expressão, abro aspas, observados os demais critérios determinados pelo regulamento, fecho aspas, presente no artigo 13, parágrafo 4º da Lei 7.098, de 1998. E terceiro, para também julgar inconstitucionais os artigos 2º, parágrafo 1º, 6 e parágrafo 6º, e artigo 6º, parágrafo 6º da referida lei. A ministra Carmen Lúcia, relatora da ADI 1945, e o ministro Edson Fachin, que já haviam votado na ação proposta pelo PMDB em sessão virtual em abril de 2020, mantiveram o mesmo entendimento ao votarem na ação da CNS. Para eles, programas de computador só não são considerados mercadorias quando se contrata o serviço para desenvolvê-los. Quando a criação intelectual é produzida em série e há atividade mercantil, deve incidir o ICMS e não o ISS. Voltando à sessão de novembro de 2020, falou após o relator o ministro Alexandre de Moraes, que votou no mesmo sentido de Dias Toffoli. A corte foi evoluindo, entendendo que Alexandre de Moraes, ministro do STF. Softwares físicos seria objeto do tributo, aí no caso estadual, mas 4 também de novembro de 2020. Por download, bastando a padronização. E esse foi, ao meu ver, o ponto central da diferenciação. O software de prateleira ou aquele artesanal ou aquele encomendado. Em seguida, o ministro Luiz Roberto Barroso falou que o conceito de mercadoria se dissociou da ideia original e que houve evolução neste conceito. Ele seguiu o mesmo entendimento de Dias Toffoli. É importante observar... Luiz Roberto Barroso, ministro do STF. O conceito de mercadoria, ao longo do tempo, se dissociou 4 de novembro de da ideia 2020. original de bem corpóreo. E, portanto, dúvida não há de que o conceito de mercadoria pode perfeitamente ser aplicado também a bens não corpóreos, como, por exemplo, os programas de computador. A palavra foi concedida ao ministro Edson Fachin, que em ocasião anterior já havia votado na ADI 1945. Seu voto na ADI 5659 foi no sentido divergente ao voto do relator. Sustenta-se na controvérsia Edson Fachin, ministro do STF. Que as operações envolvendo software já sofrem... 4 de novembro de 2020. 116, aqui já muitas vezes mencionadas, a incidência do ISSQN, ou ISS, então somente, o que acarreta ser tributadas também pelo ICMS uma bitributação. A gente vai fazer agora uma pausa breve para o intervalo. Não saia daí, a gente volta rapidinho. Vinheta de intervalo. À esquerda com letras em caixa alta, grandes julgamentos. Vinheta. Imagens em sequência das sedes dos superiores tribunais e do Supremo. À esquerda, com letras em caixa alta, grandes julgamentos. Voltamos com grandes julgamentos. Apresentador Alexandre Matula. Você confere o desfecho desse julgamento conjunto que discutiu sobre a incidência de dois impostos, o ICMS e o ISS, sobre suportes e programas de computadores, softwares. Acompanhe. A ministra Rosa Weber votou nos dois feitos. Ela acompanhou Dias Toffoli nas duas ações diretas. Para ela, a melhor compreensão do tema é de que o licenciamento de uso de programa de computador não se confunde com a operação de circulação de mercadoria. O tema é complexo. Ministra Rosa Weber, vice-presidente do STF. Reflexão e talvez tenhamos de revisitar 4 de novembro de 2020. Em função de outras ações que, no mínimo, versam sobre temas correlatos. Mas, a despeito desse debate, eu, com a devida vênia, entendo que a melhor compreensão é de que o licenciamento de uso de programa de computador
não se confunde nem se equipara à operação de circulação de mercadorias, ainda que esse vocábulo mercadoria, na sua acepção jurídica, por óbvio, não se limite, como reiteradamente destacado, a coisas corpóreas. O voto da ministra Carmen Lúcia pela ADI 5659 foi com o mesmo posicionamento da ação da qual foi relatora, a ADI 1945, em que julgou improcedente o pedido. Tenho para mim que a alteração desse Carmen Lúcia, ministra do STF. Programado de maneira genérica, voltada a um livre mercado, 4 de novembro de 2020. Resultados úteis ao licenciado, ao cessionário, que é o ainda conhecido como adquirente do produto, não faz, a meu ver, o programa de computador ou software equivaler a uma prestação de serviços, como, aliás, muito enfatizado no parecer da Procuradoria-Geral da República, neste caso. Então, para mim, as operações mercantis que façam circular licenças ou sessões de usos de determinado programa de computador, que é exatamente o software ou aplicativo, permitem a incidência. Por isso é que, com todas as vênias, eu acompanho a divergência inaugurada pelo ministro Edson Fachin neste caso, julgando improcedente o pedido. O ministro Ricardo Lewandowski acompanhou integralmente o voto de Dias Toffoli. Ele lembrou de um importante congresso internacional na área de tecnologia para embasar seu voto. Há 10 anos atrás... Ricardo Lewandowski, ministro do STF. Nas minhas pesquisas, deparei-me com a conclusão... 4 de novembro de 2020. O 42º Congresso Internacional de Direito Financeiro e Fiscal, promovido pela International Fiscal Association em Amsterdã, um congresso inteiramente dedicado ao tax treatment of computer software. Naquela ocasião, ou naquele evento, naquele congresso, John Jones e Robert Metron lançaram no relatório final daquele evento a seguinte conclusão, de que a venda de software de prateleira, que eles chamavam de package software ou off-the-shelf Canned Standard Program, equivaleria a uma transferência de bens ou mercadorias, enquanto que o customized software, que era desenvolvido para as necessidades específicas de um particular ou de uma comunidade mais ampla, como ocorre atualmente, equivale a uma prestação de serviço. Ou seja, especialistas em direito fiscal, reunidos há 10 anos atrás, chegaram a esta conclusão. O ministro Gilmar Mendes divergiu em parte ao admitir a incidência do ISS sobre os softwares desenvolvidos de forma personalizada e do ICMS sobre os softwares padronizados, comercializados em escala industrial e massificada. O licenciamento ou cessão de direito Gilmar Mendes, ministro do STF. De forma personalizada, inclui sim uma prestação de serviço 4 de novembro de 2020. De sofrer incidência do imposto municipal. Há nesse liame contratual inegável aplicação de esforço humano destinado a gerar utilidade em favor de outrem. O vínculo contratual, nesse caso, não se limita a uma mera obrigação de dar, nem a mera obrigação de fazer. Sendo assim, não vejo razão para afastar a incidência do ISS na espécie, tendo em vista que se enquadra na clássica definição de serviço. No mesmo sentido, ponho-me de acordo com as explicações dadas por Luciano Miguel. Quando o desenvolvimento desses bens é realizado de modo personalizado sob encomenda do contratante, caracteriza-se prestação de serviço sujeita ao ISS. De outro lado, a ausência de personalização coloca o bem digital em uma cadeia massificada de comercialização, outorgando-lhe natureza mercantil. Pelo afastamento da incidência do ICMS sobre o licenciamento e a cessão de direito de uso de software, votou o ministro Marco Aurélio. Julgo. Marco Aurélio, ministro do STF. Caso, não cogito de prejuízo, porque se superado aquele primeiro decreto... 4 de novembro de 2020. Recente, que está em pleno vigor, julgo procedente o pedido para declarar incompatibilidade com a Constituição Federal do Decreto 46.877 de 2015 do Estado de Minas Gerais e a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto,
dos artigos 2º da Lei Complementar Federal 87 de 96, 5º da Lei 6.763 de 75 e 1º, inciso 1 e 2 do Decreto 43.080, ambos do Estado de Minas Gerais. Em seguida, o presidente da Corte, ministro Luiz Fux, pediu vista dos autos para avaliar as duas correntes de posicionamento. O julgamento teve continuidade em novembro de 2020. Até o momento, 6 ministros, Dias Toffoli, Alexandre de Moraes, Luiz Roberto Barroso, Rosa Weber, Ricardo Lewandowski e Marco Aurélio, votaram pela incidência do ISS sobre o licenciamento ou a cessão de direito de uso de software, padronizado ou por encomenda. A situação Ministro Luiz Fux, presidente do STF. Com relação à ação direta 5659, 11 de novembro de 2020. Ação direta 5659, a situação era a seguinte. Ministros Dias Toffoli, relatores, Alexandre de Moraes, Roberto Barroso, Rosa Weber e Ricardo Lewandowski julgavam parcialmente prejudicada a ação e, na parte subsistente, julgavam-na procedente. Nós não tínhamos ainda abordado a questão da modulação dos efeitos. Ministro Edson Fachin e ministra Carmen Lúcia conheceram da ação e julgaram-na improcedente. Ministro Gilmar Mendes julgou a ação direta parcialmente prejudicada, acompanhando neste ponto o relator, e na parte subsistente julga improcedente o pedido. Ministro Marco Aurélio não cogita de prejuízo e julga procedente o pedido, relegando a questão da modulação dos efeitos da decisão, para eventualmente se pronunciar posteriormente. Agora rememoro a ação direta de constitucionalidade 1945, da relatoria da ministra Carmen Lúcia. A relatora julga parcialmente prejudicada a ação direta quanto ao parágrafo 3º do artigo 3º da Lei Mato-Grossense e, na parte remanescente, julga improcedente pedido, no que foi acompanhada pelo ministro Edson Fachin. Ministro Dias Toffoli, Alexandre de Moraes, Roberto Barroso, Rosa Weber e Ricardo Lewandowski acompanham a ministra Carmen Lúcia quanto à prejudicialidade e, no mérito, divergem em parte da relatora a fim de julgar parcialmente procedente a ação direta, deixando para o momento oportuno a modulação dos efeitos. Após o resultado parcial, na sessão de 11 de novembro, o presidente, ministro Luiz Fux, proferiu voto vista e aderiu ao entendimento da incidência do ISS sobre licenciamento ou a cessão de direito de uso de software, padronizado ou por encomenda. A Constituição Federal... Ministro Luiz Fux, presidente do STF. A ICMS, ela o fez expressamente. Quando ela quis se referir a 11 ISS, de novembro de ela 2020. fez expressamente. Só que, subjacentemente, a Constituição também se referiu à expressão serviços de qualquer natureza. Estou votando no sentido da incidência exclusiva do ISS na linha do entendimento da divergência aberta pelo ministro Dias Toffoli, e o acompanho em ambos os feitos. O ministro Nunes Marques, que estreou na sessão plenária da Corte neste dia, pediu vista do processo. O julgamento teve retorno em 18 de fevereiro de 2021 com o voto vista do ministro Nunes Marques, que entendeu que o mero licenciamento ou a cessão de software por meio digital, sem que o produto esteja acompanhado de suporte físico, não faz surgir, por si só, a incidência de ISS. Por outro lado, considerou possível a incidência de ICMS sobre a circulação de mercadoria virtual, uma vez que, atualmente, são realizados negócios, operações bancárias, compra de mercadorias, músicas e vídeos, entre outros, em ambiente digital. A meu ver, caberia... Nunes Marques, ministro do STF. Quanto à incidência do ISS ou do ICMS, sempre tendo por norte o conteúdo 18 de fevereiro de 2021. Se voltado para a prestação de um serviço ou para o fornecimento de mercadoria. Com isso, o Supremo Tribunal Federal excluiu a incidência do ICMS sobre o licenciamento ou a cessão de direito de uso de programas de computador,
A Corte, no entanto, decidiu que nessas operações incide o ISS. Em continuidade de julgamento na semana seguinte, o tribunal, por maioria, modulou os efeitos da decisão, atribuindo eficácia a contar da publicação da ata de julgamento para impossibilitar a repetição de indébito do ICMS incidente sobre operações com softwares em favor de quem recolheu esse imposto, até a véspera da data da publicação da ata de julgamento do mérito, vedando, nesse caso, que os municípios cobrem o ISS em relação aos mesmos fatos geradores e impedir que os estados cobrem o ICMS em relação aos fatos geradores ocorridos até a véspera da data da publicação da ata de julgamento do mérito. Ficaram ressalvadas as ações judiciais em curso, inclusive de repetição de indébito e execuções fiscais, em que se discutiam a incidência do ICMS e as hipóteses de comprovada bitributação, caso em que o contribuinte terá direito à repetição do indébito do ICMS. Por sua vez, incide o ISS no caso de não recolhimento do ICMS ou do ISS em relação aos fatos gerados. E o programa Grandes Julgamentos fica por aqui, mas você pode rever este ou outros programas da nossa programação no site da TV Justiça, tvjustiça.jus.br. A gente volta na semana que vem com mais um Grandes Julgamentos para você. Tchau. Créditos finais. Direção Betânia Victor Veiga. Produção Caio Baltazar. Cabelo e maquiagem Eliane Neres. Figurino Thalita Oliveira. Apresentação Alexandre Matula. Roteiro e edição de texto Luciane Chaves e Roberta Boni. Cinegrafia Lúcio Ribeiro. Assistência técnica Josenildo Júnior. Iluminação Luiz Moura e Ítalo Cândido. Operação de áudio Jonathan Alves. Edição de pós-produção Rafael Pinheiro. Videografismo Leonardo Veloso. Núcleo de programação Rosa Oazen. Núcleo técnico Fábio Guedes. Núcleo de produção de programas Flávia Soledade. Supervisão Coordenadoria de Gestão da TV e Rádio Justiça. Secretaria de Comunicação Social STF. Realização TV Justiça Essencial 2022.